Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Hoje, voltamos a entrevistar o jornalista Jackson dos Santos Lima, que no programa anterior ficou de falar sobre a história de Foz do Iguaçu, que ele está fazendo um livro, está fazendo um levantamento e vai explicar também quem era o dono das Cataratas do Iguaçu e por quanto ela foi vendida. Tudo bem, Jackson? Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado. Sabe que é um prazer, né? Eu gostei, fiquei meio viciado de minha. Ficou viciado? Então continue sempre assim. Tá, obrigado. Eu gostaria que você começasse falando sobre isso que nós lançamos uma expectativa no telespectador sobre as cataratas. Você tem, inclusive, documentos, né? Você está escrevendo um livro, pretende lançar em breve, sobre a história da Tríplice Fronteira. Você está fazendo um levantamento e comece falando quem era o dono das Cataratas do Iguaçu no início do século passado. Isso, é um prazer falar sobre esse assunto, né? Eu sempre tive curiosidade de quando ouvi, eu falei no outro programa que eu fui guia de turismo, né? Então, o guia de turismo em Foz do Iguaçu, agora também já está mais popularizado, as crianças na escola sabem que quando Santos Dumont veio visitar, né, segundo se narra, que quando Santos Dumont visitou o Brasil, visitou Foz do Iguaçu em 1916, sim. Né, ele chegou nas cataratas, ali próximo ao Salto Floriano, ele subiu em um tronco que estava meio suspenso no ar, né? Ele subiu lá para o pavor do pessoal daqui, né? Que era a menina Chimel Feng, que era tudo novinha, as menininhas todas essas famílias antigas daqui que estavam com ele. Aí dizem que ele disse: essa maravilha não pode continuar a pertencer a um só homem, né? Sim, bonito. Que o Santos Dumont viu isso. Aí ele anunciou o azar do dono das cataratas, quando ele disse: vou a Curitiba falar com o presidente do Paraná. Do Paraná, né? Para que ele ajeite essa situação e tal. Não sei o que foi que ele... E se torne de domínio público. De domínio público. Então, essa é a história aí que eu fui atrás. Certo. Né? Primeiro, como guia de turismo e como as crianças aprendem na escola, até hoje, eles aprendem que Jesus Val, era o nome do dono das cataratas, era uruguaio. E está errado. Em outros lugares dizem que ele era argentino, né? Sim. Então eu fui atrás de todas essas coisas. Eu queria saber também de onde ele apareceu, para onde ele foi. Sim, o dono das cataratas era Jesus Val. Jesus o nome Val. Dele. E que origem ele era? Segundo os documentos... Você tem documentos aqui? Sim. Não sei como é que vai fazer. Esse aqui... Já vamos pegar aqui. Isso. Esse documento aí... Viva aí. Você vai falando sobre esse documento. Esse documento aí é a página número 1. Sim. De um caderno, de um livro. Sabe aqueles livros grandes? Quer dizer, essa é a fotocópia que eu tirei dos arquivos, que já é uma fotocópia do livro original. Eu vi o livro original, mas até para você chegar perto dele tem que ter segurança, né? Não para mim, para o livro. É um livro histórico. livro histórico que está na Biblioteca Pública do Paraná. Do Paraná. Em Curitiba. Então, essa é a página 1 Sim. do livro de registro de colonos da colônia militar do Iguaçu. Então, esse é o período da história de Foz do Iguaçu que me interessa muito. É o período da colônia militar. Sim, esse Jesus Val, ele era espanhol. Aí está dizendo que na época... Provavelmente já seja falecido, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Ele tinha 47 anos em 1907. Ah, está aqui, 47 anos de idade. E a área que pertencia ali às cataratas, né? A área que ele tinha era quase 11 milhões de metros quadrados, consta aqui. Certo. É isso, né? O que é fascinante dessa história, eu só entendo o fascínio do Jesus Val, essa coisa fantástica que é o Jesus Val, entende? Ele chegar em um lugar... isso não acontece mais no Brasil de hoje, nem país nenhum do mundo mais. Certo. Que é você chegar em um lugar onde as terras não têm dono.
Aí você diz, como é que eu consigo um pedacinho de terra? Aí a pessoa diz, vai e fala com o comandante. Foi o que aconteceu. Esse cidadão espanhol deve ter pego a área e registrou. Você vai no comando e diz, eu gostaria de vir morar aqui com a minha família e eu gostaria de uma terra. Aí o comandante faz, muito bem. O comando do exército. Do exército. Ou da força que domina aquela área. E deram a pior área para o espanhol ir morar ali. Para o espanhol deram umas quedinhas d'água ali do lado. Aqui, mais traduzido, mais para baixo, né? Sim. Esse documento diz o seguinte, eu já li ele tantas vezes que já sabe de cor. Já fiquei de cor. Pode falar aqui sobre ele. Esse documento diz, Jesus Val, espanhol, 45 anos de idade, morador na região do Rio São João, que era onde ele tinha uma pequena casa, tem título definitivo de um lote que tem a área de 10.890.000 metros quadrados e é limitado ao sul pela picada, que vai para leste do ponto entre o 5º e o 8º quilômetro, por ordem do senhor, de sua excelência, senhor general, ministro da guerra, todas aquelas coisas antigas, ministro da guerra, ministro da que guerra, distribuía isso. Então esse documento já foi uma maneira de moralizar a propriedade da terra em Foz do Iguaçu em 1910. Quer dizer, aqui diz, esse documento é de 1910, mas aqui diz que Jesuval, o espanhol, tem lote, quer dizer, tem título definitivo de um lote. Quer dizer, essa aqui não é a fotocópia do título definitivo. E ele morava lá nas cataratas? Não morava. Ele não morava, ele nunca morou lá. Ele só recebeu as terras e não foi morar. Aí vem a parte interessante da pesquisa, onde eu tenho problemas, porque ela é muito cara. Né? E pesquisa assim, né, precisa organizar mais, tem que ter dinheiro, até ajuda, né? Em que sentido? A busca do material, porque esse Jesuval, por exemplo, esse material... Você conseguiu o material? Esse aqui está em Curitiba. Muita coisa que tem em Curitiba eu já tenho. Sim. Né? Mas a época da colônia militar, todos esses documentos da época da colônia militar, por parte do Brasil, está no Rio de Janeiro. Sim. Na Biblioteca Nacional, na Biblioteca do Exército. Mas todos os registros de Foz do Iguaçu eram feitos em Curitiba? Porque o livro está lá. Na parte estadual. Na parte estadual? Quando a colônia militar, infelizmente eu não trouxe uma anotação que eu tenho, da última entrada que um cabo deu no caderno, nesse livro de colono. Ele disse, por ordem do ministro não sei de quê, encerro esse livro porque o ministro da guerra anunciou o fim desta colônia. Anunciou o fim. Foi quando ela passou a ser domínio de Guarapuava, mas já como município, né? Sim. Quando Foz passou a ser parte do município de Guarapuava, e uns 2, 3 anos depois, em 1914, isso foi em 1910, sim. Se extinguiu. Em 1914 se criou o município de Foz do Iguaçu, que é o que eu estou vendo aqui. 1914 1914. Tá. Eu gostaria de saber, vale ressaltar isso aqui, eu me lembro que foi a criação do município. Agora, você falou que tem o registro dos valores, por quanto foi vendida as cataratas do Iguaçu e também os valores atualizados que você, eu estou sabendo que já fez um levantamento do... Bem, então Jesuval estava tranquilo na sua chácara. Sim. Né? A chácara dele, 1.890 hectares. Hectares, isso. Né? Que dá 12 milhões de metros quadrados. Metros quadrados. Como diz aqui, ao lado do Salto de Santa Maria. Né? Então, ele estava tranquilo. Não era as cataratas, não chamava Cataratas do Iguaçu, era Salto de Santa Maria do Iguaçu. Um registro também histórico. É assim como está no cartório. Certo. É a gleba. E nas escolas é isso que é ensinado? Não, hoje a gente já fala, desde quando, você falou que, a gente falou anteriormente, né, na outra vez, que o Lobato lembrava da época que era ainda Santa Maria e de repente passou a ser Cataratas, né? Até 1900 todos esses papéis que eu tive acesso até 1919 era Salto Santa Maria. Então, voltando ao assunto, Jesuval estava lá tranquilo, quer dizer, não exatamente aqui, tinha outra pessoa cuidando lá. Quando o governo desapropriou a área, que foi o decreto que está aqui também.
bem ruinzinho de ver, né? Um decreto aqui. Essa é a fotocópia muito ruim Sim. do Diário Oficial do dia mesmo. Isso aqui você conseguiu em Curitiba, Tudo em Curitiba, também? tudo em Curitiba. Diário Oficial. Essa é a parte fácil. Segunda-feira, 80... que não dá para... Aí tem o decreto aqui, onde diz que o... Parece que é 1 de julho. 1º de julho. 16 de julho, se não me engano. Não, aqui está 1 de julho de 1917? No 19. 19. Não, esse aqui... Aqui está apagado. Tem vários decretos. Sim. Desculpe aí, viu? Interrompendo aqui. Interrompendo. Mas não aqui tem tá problema. E tem também a maquetezinha. Aqui tem também a maquete... Essa maquete do que é? Da terra do Jesusval. Ah, um levantamento aqui. Um levantamento onde diz área reservada para parque estadual. Um levantamento topográfico. Então, como eu estava dizendo, o Jesusval estava tranquilinho na gleba dele. Sim. O governo lá anuncia aí que eles apropria para fazer um parque estadual. Então, automaticamente, em 1916, Jesusval entrou na justiça para tentar defender isso aí. Então, esse processo foi para a justiça em Curitiba e rolou até 1919, quando ele se cansou. Ele queria ficar com as cataratas. Ele queria ficar com as cataratas. Sim. Depois deve ter sido uma pressão muito grande, né, que ele desistiu em 1919. Tem mais coisa que eu sei que ele fez, que ele nomeou de procurador, porque ele não morava no Brasil, ele morava no Paraguai. Hoje quem estaria cobrando pedágio seria ele, né? Seria ele, entrar nas imagine, cataratas. né? Imagine a coisa, né? Aí eu descobri esse documento, onde em 1919 ele decide, através de seu procurador, vender as terras para o governo do Paraná, que é essa certidão que está aqui. Sim. Então aqui você vê em várias áreas, onde de novo mostra que é no município... Aqui foi quando ele concordou, então. Quando ele concordou, tem data e tudo aí. Isso aqui é interessante, está registrado aqui no 2º tabelionato de notas, na Rua Marechal Deodoro, Curitiba, né? Curitiba. Em que o cidadão, o senhor Jesusval, ele concorda em vender as cataratas do Iguaçu. Isso. E mais embaixo você vê quanto ele pagou. Eu gosto até que você dissesse... Aqui tem o valor... Em contos. Aqui é contos? Veja aí quanto isso era foi. dinheiro Naquela época? Referindo ao seu terreno, estado pelo preço e a quantia de R$202. Não, contos. Aqui está 298 contos. Isso. 716.322 réis. É isso mesmo. Tá? Então esse foi o dinheiro que o Estado ia pagar e não à vista. Quer dizer, a moeda na época era o conto. Era o conto de réis. Aí que surgiu o conto do vigário, começou naquela época, então. Aí, não era isso? Isso aí, realmente. Quanto custou isso? Foi o que você perguntou, né? Sim. Se eu fosse descobrir, eu tenho fama, né, entre os colegas jornalistas, de não ser muito confiável em números. Você não é confiável em números, então você pediu para quem? Eu pedi através de uma colega minha que estuda administração. Ela pediu um economista, que eu até vou citar o nome dele, porque ele é uma pessoa, né, que fez esse trabalhão para mim, chamado Dauri Braga Brandão, né? Ele não é de Foz? Ele é de Foz. De Foz do Iguaçu? Eu não sei onde ele trabalha e tal. Foi a minha colega que é economista que levou para ele, o outro economista. Coisa de economista de Foz. Sim. Eles fizeram o cálculo, ele fez uns cálculos. Atualizando. Isso aqui tem IPC, Justiça Federal, não sei o quê. Todos os índices. Todos os índices. E daí ele pega de 1938, fixo, até hoje. Tá. Em 2005 ele sabe o valor. Para saber o valor. Quanto custa. Por quanto foi vendida as cataratas do Iguaçu? O resultado está aqui que eu vou dar para você mostrar. Aí se você quiser, você pode folhear isso aí ante a câmera. Não, interessante para mostrar todas essas ali. páginas. Sim. Então no final são 18 páginas de cálculos para chegar a esse total que está aqui embaixo na linha aí. Bom, hoje está aqui. O que Jesusval recebeu do governo pelas 1.008 hectares, onde está 1.800 não, 1.008 hectares, onde estão as cataratas, foi esse total aí. 127.800
R$ 888,87. Isso aí. Esse é o valor Esse atualizado. é o valor atualizado do que ele pagou. Será que venderiam hoje por esse preço? Hoje tem terreno aqui no centro, né? Apesar que a área dele foi depois, o governo aumentou, né? Teve o Parque então, Nacional. Então é como isso é bem uma parte histórica muito interessante. Sim. O governo do Paraná desapropriou 1.008 hectares para um parque estadual. Daí, em 1939, antes de 39, ele doa essa 1.008 para a federação fazer um parque nacional. Sim. Né? E daí houve vários acréscimos até chegar a 175, ou quase 180 mil hectares, né, que é o tamanho do parque hoje. Todo o tamanho do parque hoje. Do Parque Nacional, né? Então você viu que ele pagou. Aí vem um problema da pesquisa. Aí sou típico jornalista. Sim. Ele pagou por 1.008 hectares que tinha as cataratas dentro. Sim. Né? Ele pagou menos do que você pagaria hoje em um terreno na Avenida Paraná. Certo. Qualquer terreno mais ou menos decente na Avenida Paraná custa 150 mil. É que nós temos que considerar também, eu acho que naquele tempo, naquela época, as cataratas não tinham muito valor também. Não tinha valor. Era desvalorizada, não tinha poucas visitas. Tanto é que o Santos Dumont teve, eu acho que os primeiros contatos descobriu e levou para o governo, né? Que era presidente, cada estado. Era o presidente Afonso Camargo. Afonso Camargo, isso mesmo. Eu acho que era avô do Afonso Camargo de hoje. Certo. Nós vamos agora para os intervalos comerciais. A conversa está bastante interessante. Estamos aqui redescobrindo a história de Foz do Iguaçu, principalmente as suas origens. E fique com a gente, voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa 40 Minutos, agora partindo para o último bloco. Hoje entrevistando o jornalista e escritor Jackson de Lima. Ô Jackson, você, em 98, você escreveu um livro que se intitula Na Terra das Muitas Águas. Você escreveu esse livro e você está para lançar mais 2 livros que nós já vamos comentar sobre isso. Fala um pouquinho sobre esse livro, Na Terra das Muitas Águas. O que ele aborda? Olha, basicamente são pequenas histórias, né, pessoais, né? As suas experiências. Minhas experiências, mas com muito humor, né? Todo mundo que leu ele diz que riu. Que riu muito. Leu rápido, começou a ler de manhã e terminou à tarde, ou começou a ler às 10 horas da noite e não dormiu de noite, rindo. Isso é muito importante. Então você conta alguma coisa, algum fato cômico que tem no livro? Então tudo nele é cômico. Por exemplo, nessa parte de celebridades eu conto de que, como eu vim, primeiro criado em lugares altamente religiosos, né, que a gente não assistia televisão e tal. Então eu não sabia quem era artista de cinema. Sim. Não conhecia ninguém. Até hoje eu sou meio ruim. Você vivia na clausura. Era meio clausura, né? Então eu me lembro que eu chego na recepção do Hotel Cataratas, estava lá de manhãzinha sentado, e chega uma mulher, né? Mulher missionária, sempre tem um negócio estranho, né? Sim. Ela chegou lá, vestido decotado, muito grande. Eu olhei assim, disse sim, bom dia. Ela disse que queria participar de uma excursão. Eu marquei a hora da excursão, era à noite. Porque naquele tempo a gente fazia visitas ao Paraguai à noite, né? Sim. Saíamos quase meia-noite, saíamos 10 horas da noite. Porque começava a vida no Paraguai começava... O comércio estava aberto. Estava aberto o comércio, aí começavam os bares, casa de show que existia, hoje não tem mais. No Paraguai não tem mais casa de show. Aí eu olhei para ela e disse, mas se a senhora permite, não vá assim com tanto decote. Sim. Né? Porque... por quê? Porque... Né, não sei. Eu acho que... não fica bem, né? Eu não vou conseguir segurar o paraguaio. Sim. Por exemplo, o garçom lá no cassino, entendeu? Aí se a senhora tapar um pouquinho assim, tal. Aí, na hora da excursão, né? Horas depois, ela desceu, vestida e colocou um negocinho, ainda chegou por cima, tipo um chale, ainda chegou em mim e perguntou, e aí, o que você acha, tá bom? Eu, sim, claro. Não, por favor, por aqui, madame. Então entramos no ônibus, fizemos uma excursão e tal. E foi somente no ônibus, quando os outros passageiros e outras pessoas começaram a chegar, que eu via todo mundo entrar, olhava para ela e
desconfiava, né? E nisso foi um chefe meu, né? Que ele queria mostrar que o hotel, não sei o quê, né? Foi o chefe. Sim. Daí ele disse, vem cá, não me lembro mais bem o que foi que... Sei que ele me perguntou uma coisa e ele disse, poxa, mas não hoje que a Fafá está aí. A Fafá? Aí eu, quem? Ele, a Fafá. Eu digo, quem é a Fafá? Ele disse, a moça que está ali, com aquele chale. Aí eu digo, mas ele é o quê? Cara, você não sabe quem era? Eu digo, não, eu sei que ela é minha turista. A gente diz na linguagem de turismo aqui, a gente diz passageira, né? Sim. Eu digo, ela é minha passageira. Ele disse, ela é uma cantora, rapaz. Ela é uma cantora brasileira, é uma cantora que mais está vendendo disco. Você não já viu aquela musiquinha? Ah, ele cantou uma musiquinha, eu sabia do rádio, né? Quer dizer, você estava acompanhando a Fafá de Belém e não sabia? E não sabia quem era, né? Isso aconteceu muito com a atriz. Aqui em Foz do Iguaçu, esses eu já sabia, né? Fiz muita amizade com os Trapalhões, tudo por atendimento que eu fiz como guia de turismo, né? E como eles faziam o filme, eu me metia também, assim, para ajudar em tudo que eles precisavam. Como figurante, você acompanhou os Trapalhões? Trapalhões eu fui figurante. Sim. Eu fui figurante de um filme chamado O Espião que Mamava, não só eu, mas pelo menos mais uns 2 funcionários do hotel. A gente fez. Eles fizeram uma Esses parte dias eu aqui encontrei, em Foz. fizeram em Foz. Esses dias eu encontrei o Dedé Santana e ele se lembrou de mim. Sim. Daí ele estava em um local falando com autoridades, ele olhou para mim assim, lembrou. Você não estava no filme... Aí eu, O Espião que Mamava. O Espião que Mamava. É isso mesmo. Então, são oportunidadezinhas assim, né? Então você conheceu muitos artistas e artistas estrangeiros também. Você chegou a Olha, conhecer? não aqui, né? Mas como mesmo morando em Foz do Iguaçu, de vez em quando me atacavam vírus de ir embora. Por exemplo, Pantanal. Você sabe essa história de Pantanal, né? Você escutou falar alguma vez que eu estava no Pantanal, Sim, né? que você fazia excursões para lá. Então eu ia para o Pantanal, já fui para o Amazonas, ficava residindo algumas horas. Isso me deu essa capacidade de fazer uma conexão entre todos os lugares turísticos da América, né? Entre aqui, Pantanal, Amazonas, a parte peruana, boliviana. Esse roteiro eu conheci na prática. Então, no Amazonas eu atendi também sem saber. Eu atendi o Jack Nicholson, que também não sabia quem era. Até porque ele veio disfarçado. Você não conhece o cara de câmera. Quando você vê ele na vida normal, ele não tem... Se você não é bem ligado, você não conhece quem é, né? E mesmo que ele não tivesse disfarçado, você não ia E a moça reconhecer. que me apresentou, que contratou meus serviços para levar o Jack Nicholson para que era turismo místico. Era turismo religioso. Aí entra a segmentação que você falou no programa anterior. E era uma área de xamanismo que eu também estou trazendo para Foz do Iguaçu. Quer dizer, não estou trazendo nada, estou ajudando a dizer o que é. Por causa desse conhecimento, a moça me chamou. Então, quando eu cheguei, ela me disse, Jackson, Mr. Jack Nicholson. Aí eu tinha escutado o nome Jack Nicholson, sabia que era artista. Ela, Mr. Jack Nicholson. Eu olhei assim e disse, prazer, Michael Jackson. Michael Jackson. Ele não aguentou, ele riu porque ele disse que nunca ninguém tinha feito isso com ele. Sim. E não sabia quem era ele. Né? Sim. Eu digo, desculpa, mas eu estou no mato. Não tinha essa... Ele levou pelo lado satírico, né, da apresentação. Não, pegou bem porque o motivo que eles me contrataram já era para isso, né? Eu fui contratado por quê? Porque eu tinha contato com índios brasileiros que têm culturas e têm conhecimentos que o mundo está procurando na área do xamanismo, né? Então, se eu fosse talvez muito ligado nas coisas de fora, né, eu não teria conseguido levar ele. Eu estou vendo aqui que a nossa produção aqui, o Ravi, que também é da produção, descobriu que você esteve com Jimmy Cliff, foi isso? Também, Jimmy Cliff. Como que foi isso? Jimmy Cliff foi interessante porque já foi na área jornalística, né? Sim. Já foi eu trabalhando em jornal aqui em Foz do Iguaçu. Eu soube que o Jimmy Cliff estava em um hotel. Em qual hotel, sabe? Aqui no centro, era o Hotel Internacional. Tá, internacional. Que o Jimmy Cliff estava no Hotel Internacional, mas não podiam confirmar. Sabe aquelas pessoas que avisam
Não sei, de repente foi do hotel mesmo. Certo. Avisou e acharam que não devia passar em branco. Claro. Passando Aí eu fui. um artista proeminente aqui na cidade. Eu fui falar com ele. E justamente quando ele... agora eu me lembro porque que essa coisa fez sucesso. Foi mais uma dessas que eu dei também. Só meio desligado, né? Sim. Quando o Jimmy Cliff chegou no balcão, quando ele encostou no balcão para pegar uma coisa, eu tentei ir falar com ele. Aí uma moça brasileira, branca, tipo descendente italiano, paulista, tem gente que vai dizer, ô, paulista, mas uma paulista secretária dele, né, se meteu para eu não falar com ele. Certo. Né? Então eu me lembro que ela disse assim, ela disse, o Jimmy Cliff está em viagem particular e não vai falar com ninguém. Uhum. Só que ele estava na minha frente. Né? Aí eu disse em inglês para ela e para ele. Ele disse, madame, eu não aceito que a senhora se meta em conversa de crioulo. Isso é o problema de preto. Você né? falou em inglês. Falando inglês para ele entender aí também. Ele... Né? Qual foi a reação dele? Porque isso é psicológico, né? Sim. Isso é psicológico. Você sabe que nós no Brasil, eu sei explorar tudo, né? Claro. Eu sei explorar racismo também. Sim. O Brasil, se eu dissesse não se meta em conversa de crioulo, a pessoa iria entender a palavra crioulo como sendo um insulto. Sim. Né? Mas essa oportunidade eu também tive de vivência no norte do Brasil. Né? Mas só me fale qual foi a reação dele lá. Não, eu estou curioso. Ele riu, porque todo aquele Caribe negro, Uhum. o negro faz esforço de se diferenciar do branco, não tanto pelo racismo, mas pela religiosidade, tem um compromisso de ser diferente. Não é já uma coisa natural dele, aquela simpatia, aquele... E ele não quer Uma ser, e ele não, espontaneidade. por exemplo, você vê a música que ele representa, o reggae. Sim. O reggae não é uma música qualquer, o reggae é uma música sagrada, é uma música espiritual. Né? Ela é uma religião, ela é uma Sim. música de uma religião. Então, quando ele disse, a senhora, por favor, não se meta e conversa, se quer dizer, eu disse mais alguma coisa, ele riu. Aí ele concedeu a entrevista? Ele notou que eu tinha essa experiência de Caribe, né? Já conhecia. Ele já conhecia esse problema de que ele, no Caribe, olha a situação dele. Ele, no Caribe, nunca iria ser protegido por uma branca. Uhum. Entendeu? Ele não encontraria uma guarda-costa branca. Os outros negros não deixariam. É o racismo dele, entendeu? Claro. E aqui ele estava com a... Uhum. Então, sei lá o que foi que ele entendeu? Ele fez tranquila, deixa que eu falo com ele. Né? Você já Aí eu já pedi abriu desculpa uma a ela barreira também, aí. né? Sim. Eu disse, eu tenho que ser artista, porque se eu não chegar comigo com essa matéria, Sim. a senhora sabe o que é editor? Se eu não chegar com essa matéria, eu estou em situação difícil. Uhum. Então eu joguei qualquer coisa, mas não sou racista não, viu? Fique tranquila. Né? A minha mulher Sim. também é branca. Claro. Eu estou com racismo. Daí eu conversei com ele rapidinho, ele me disse o que estava fazendo, ele cantou. Ele cantou. Chegou a cantar ali para você? Ele cantou para mim na minha mão, porque tinha uma música dele que estava saindo, e eu não tinha pergunta realmente para fazer nenhuma, né? Sim. Eu não tinha pergunta nenhuma a fazer para ele. Certo. Então o que foi que eu fiz? Eu perguntei para ele, Jimmy, essa última música que estava tocando em todas as rádios de Foz do Iguaçu, Sim. disse essa música que está tocando agora, que essa música é assim, que tem um tom de balada, porque é que ela desvia-se um pouco do reggae. Sim. Né? Porque ela saiu daquela coisa Rastafari. Aí ele fez, você está falando naquela... Aí cantou um pouquinho, né? Os hóspedes que estavam na recepção juntaram ao redor, né? Deu galera assim, deu multidão. Todos os hóspedes ficaram ao redor dele. Certo. Ele cantou um pouquinho, conversou sobre planos, conversou tudo isso. Só depois ele me pediu, né? Aí ele me disse que estava se escondendo. Aí mostra que o conhecimento auxilia muito o jornalista Auxilia muito. na hora que ele tem que ter, né? Tem que ter furar alguma né? barreira. Furar. Sim. E ele me disse, inclusive, que ele estava se escondendo. Sim. Era porque ele estava aqui na fronteira, para aquele velho truque de estrangeiro que eu tive que passar isso em muitos países, que é de você ter que ir lá no outro lado para carimbar o passaporte e voltar para renovar a estadia. Sim.
Entendeu? Porque se ele não voltasse para... Se ele não saísse do Brasil para o Paraguai, desse entrada e saída no passaporte, e voltasse, ele ia ficar ilegal no outro dia. Exato, são Então, problemas pessoais, que surgem né? na fronteira. E ele fez, ó, você me desculpe, eu estava escondido, Certo. que eu não queria que a Polícia Federal descobrisse que eu estava tentando Talvez ele ganhar mais uns dias. tivesse né? desconfiado, você tem cara de policial Depois que federal polícia, também. sei lá, né? Conforme a maneira que você se veste. Eu gostaria, o nosso tempo aqui está quase terminando. Eu gostaria que você falasse sobre esse livro, um pouco sobre o livro da história de Foz do Iguaçu, que você está ainda escrevendo, e quando você pretende lançar esse livro. E o outro livro aqui, que também já tenho anotado, livro de texto do misticismo de Foz do Iguaçu. É muito importante que você fale sobre isso ainda antes de encerrar. Vai fazer intervalo ou tá? Não, você pode já falar. Tá, é o seguinte, esse livro histórico da colônia militar do Iguaçu e sua relação que explora, eu gostaria de fazer um livro-reportagem, eu não vou dar uma de historiador, mas é um livro-reportagem onde eu vou tentar reconstruir esses primeiros dias de Foz do Iguaçu como colônia militar. Eu acho que foi eu já vivi em colônia militar, pouco tempo, mas vivi. Então eu tenho um carinho especial por colônia militar. São aqueles lugares que lá, longe, onde tem um batalhão do exército e o civil vai chegando, vai ganhando terra grátis. Por isso que eu entendo o Jesus Val. Né? Então é uma maneira de eu mostrar como funciona uma colônia militar e etc. E daí, para trás também, eu tenho um levantamento, eu sei exatamente o nome de todas as pessoas que moravam em Foz do Iguaçu em 1904. E você está fazendo esse levantamento histórico baseado em documentos. Em documentos de Museu Nacional, Biblioteca Nacional, Sim. Por isso que é uma coisa cara. Entende? Então ele vai ser um acervo histórico, inclusive, para Foz do Iguaçu. E eu tenho Tríplice Fronteira, vamos colocar. Por quê? Porque você sabia que quando a Argentina, em 1900, Pousadas mandou uma expedição para ver as cataratas que ninguém conhecia. Em 1900. Quando os argentinos chegaram para visitar as cataratas, inclusive deles, o barco com aquela expedição toda foi e não conseguiu, voltaram sem ver. Daí ficaram os resistentes, que sempre tem, né? Umas 5 ou 6 pessoas que não se conformaram, ficaram na cidade, autoridades. Daí vieram conversar com o comandante da colônia militar do Iguaçu, que mandou levar esse pessoal às cataratas, nossa, indo pela picada do Jesus Val. Sim. Entendeu? Que coisa bonita, nós estamos falando de picada. Sim. Até, por que não me avisou? Vocês podiam entrar pelo Brasil e ir pela picada do colono Jesus Val. Aí todo mundo foi. Lógico, estrada não existia. Então já existia essa tríplice fronteira que se cooperava, né? Sim. Nessa mesma época, o Bertone já estava no Paraguai. Já havia uma cooperação. Já havia. O Bertone era o sábio, era o entendido, né? Ele vinha a fazer pesquisa, o Bertone fala da colônia militar. Certo. Então, é a tríplice fronteira, mas antes da colonização moderna, né? Então, esse livro vai demorar, eu não tenho dinheiro para fazer. Você não tem dinheiro e você já buscou os órgãos oficiais, ver se consegue algum patrocínio, existe essa possibilidade? Inclusive, eu gosto de aproveitar essa oportunidade para dizer, né, se tiver alguma coisa que esteja interessado em trazer realmente. Eu chamo isso de software para fazer turismo. Você não pode fazer turismo na cegueira. Se você pergunta ao guia, por favor, como era, por exemplo, a colônia militar? Certo. Aí você diz, não sei porque aqui não tem livro, não tem nada. O turismo não se incomoda com isso, o turismo precisa de livros. Claro. Então, eu trabalho muito atrelado ao turismo, né? Eu tenho tenho até orgulho de ter esse esquema, né, com o turismo. Eu e o turismo estamos sempre fazendo alguma coisa um para o outro. Sim, você já é... Então ele precisa de muito dinheiro. E tem mais má notícia. Eu acho que o Jesus Val morreu no Paraguai, no Chaco, Paraguai. Você, baseado em que você chegou a essa conclusão? Cartório. No cartório. Cartório. O que eu só estou faltando é ir na cidadezinha paraguaia, que eu sei onde é. No Chaco, Paraguai, fica perto do Mato Grosso. Um lugar deserto, talvez deserto, sem água nenhuma, onde sem cataratas. Sem cataratas, sem nada. Onde eu vou ter... Por que ele se meteu aí? Aí você vai levantar essa história. Eu já mais ou menos
sei, né? Mas tem que comprovar, entende? O que ele estava tentando fazer. Então isso aí já envolve custo de viagem a Concepción, no Paraguai. Concepción está fora da nossa área de influência, né? Aí que você precisaria de um patrocínio para... Aí precisa de dinheiro para todo esse esquema. Eu já sei que tem documentos em Buenos Aires e tem documento em Londres. Em Londres também? Em Londres. Agora eu gostaria o seguinte, que você falasse um pouco sobre o que é esse livro esotérico, um livro destinado a levantar o misticismo da região de Foz do Iguaçu. Pronto, esse livro já está pronto. Já está pronto? Já está pronto, é questão de dias, menos dias, eu acho. Eu já estou fazendo uma mini campanha com hotéis, com o pessoal aí, estou falando já, entende? Ele já está pronto. Ele é o seguinte, de novo, eu falei para você no outro programa que Foz do Iguaçu se vende em massa. A mesma coisa para todo mundo. A mesma coisa para todo mundo. Para todo mundo. Né? Lembra que eu falei? Sim. Um menino que gosta de rock, se vier com o avô, tá desculpa a palavra que eu ia dizer aqui, não, mas pode falar. Tá lascado porque ele vai ter que engolir o que o avô vai... Sim, não tem um segmento para ele. Não tem. O que nós oferecemos para o jovem Foz do Iguaçu? Local ou turista? Seriam como diferenciado. Ovelhas, tem que passar num determinado caminho, um rebanho. Um dos motivos que eu deixei de ser pastor foi esse. Eu me rejeitei a cuidar de rebanho. Digo, gente é gente, não é rebanho. Tá certo. Ovelha é que vai cega para o sacrifício. Jesus disse isso. Sim. E termina mal, né? Negócio de pastor e ovelha. Sim. Então, e aí já combina com o livro místico que você já combina com o livro místico. Esse livro, ele é para aquelas pessoas... Só nos Estados Unidos também tem mais de 30 milhões de americanos que fizeram viagens ligadas a assuntos místicos. E como você separa esses assuntos místicos? As cataratas, ele começa assim. As cataratas são místicas, elas são sagradas para quem? Originalmente, há muito tempo, há milhares de anos, essa região é uma cultura milenar de quem? Entende? Para quem? Eu não aceito dizer que Foz do Iguaçu hospeda os chineses, que é uma cultura milenar, né? O islamismo com a cultura milenar, e esquecer do Guarani, que é tão milenar quanto o hindu. E milenarmente os guaranis consideram as cataratas como sagradas. O Guarani considera as cataratas tão sagradas que ele não desce a passarela. Você vai fazer uma análise das cataratas em relação a cada religião? Não, tem também disso, né? Por exemplo, o Guarani, as cataratas sagradas para o Guarani. O livro explica tudo isso bonitinho. Segundo a mitologia, segundo o esoterismo, segundo várias coisas, né? E segundo a visão de chakras da humanidade, as cataratas é um chakra da Terra. Então o livro explica por quê. Começa com essa de chakra, de onde vem? Depois, quando eu faço uma viagem religiosa, aproveito a minha experiência religiosa, que o pessoal não sabe que eu tenho, eu estou exigindo agora que saibam que eu tenho. Claro. Entendeu? É um conhecimento a mais, uma bagagem cultural. Vem de onde? A água. A água é sagrada para o cristão, é por isso que você se batiza em água, quer seja o padre aspergindo ou o crente o evangélico lhe afundando, quer dizer, não é afundando, lhe mergulhando, né? Sim. Significando alguma coisa. Então a água tem simbolismo para nós. Tem simbolismo para o islâmico também, para o muçulmano. O muçulmano, pode ver que na nossa mesquita muçulmana aqui, tem uma torneirinha do lado de fora, onde o muçulmano tem que fazer coisa da água. Então essa sacralidade da água, para o budista, para o hindu, para o cristão, para o islamismo, para todo mundo, eu faço uma pequena apresentação para mostrar por que é que as cataratas, para a pessoa mística, tem que ser tratada de um modo diferente. Sim. E o turismo tem que pegar carona. Jackson, infelizmente, nosso tempo está acabando. Tranquilo. Eu quero agradecer a tua participação em nosso programa. Você fique à vontade se quiser falar alguma coisa para o nosso telespectador. Já vamos encerrar em seguida. Não, eu estou muito contente, né? Eu acho que você está com um programa muito bom. Gostei desse cenário com parte dessa... Né? Sim, Você foi muito inteligente. Da história. Isso é muito bom. Não existe povo sem memória. Sim. Povo sem memória, e esse é um problema nosso, hein? Certo. Foz do Iguaçu tem muita tendência a não ter memória. A cidade está mudando, né? Quando eu cheguei aqui, a cidade
era pequena, a maioria do pessoal que estava aqui nasceu aqui. Logo depois ela passou a uma fase onde ninguém nasceu aqui, né? E agora de novo, a Foz do Iguaçu está sendo a cidade de crianças que estão nascendo aqui. Certo. Entende? Então que os pais que não nasceram aqui, deixem de pensar que são extraterrestres. Esqueça suas culturas de fora, não esquecer para abandonar, mas percam esse ranço e comecemos a valorizar nossas coisas. Então, eu não posso deixar de falar em turismo, né? Então, de novo, estou lembrando, esses resgates são importantes, porque o turista vem aqui não é somente para comer na sua churrascaria, nem para gastar no seu hotel, nem para consumir qualquer coisa que você está fazendo. Ele vem para ter uma experiência. E essa experiência precisa de software, né? Precisa de alguma coisa, né? Sim, alguma coisa que preencha. Que o turista saia maior. Sim. Que saia... Some a cultura dele. Que some, né? Que saia, que se sinta que foi aumentado. Certo. Então essa é a minha mensagem. Eu agradeço, tá, mais uma vez, a sua participação no programa 40 Minutos. E lembrando que o programa 40 Minutos, ele busca valorizar o cidadão iguaçuense através de sua história. O programa 40 Minutos termina aqui. Agradecemos a sua audiência e lembrando que ele será reprisado durante a semana. Muito obrigado.